Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a X1 Sports e hoje o vídeo de prognóstico para a final da Conca Champions, edição de número 57, ano de 2022, onde nós teremos hoje, às 11 da noite no horário de Brasília, o jogo entre o Seattle Sounders contra o Pumas Unam do México. Lembrando que esse é o segundo jogo, né? A Conca Champions mudou o formato. Tinha uma final única até o ano passado e esse ano voltou até a final em 2 jogos, né? Então tivemos um jogo na semana passada na casa do Pumas, onde o jogo ficou em 2-2 e agora à noite nós teremos aí o jogo na casa do Seattle Sounders, tá certo? Como eu disse, esse jogo vai acontecer às 23 horas no horário de Brasília, no estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, lá nos Estados Unidos, ok? Muito bem, eu vou falar um pouquinho desse jogo, onde o Seattle Sounders vai tentar repetir a façanha, né, dos seus compatriotas aí, o DC United, que foi campeão da Conca Champions no ano de 98, e o LA Galaxy, que foi o último campeão dos Estados Unidos nessa competição no ano de 2000. Então, já faz 22 anos que nenhum time norte-americano vence a Conca Champions. E o Pumas vai em busca do seu quarto título, ele já ganhou 3 vezes já essa competição, vai tentar o seu quarto título e também vai tentar manter a hegemonia mexicana de quase 17 anos, né? Só times mexicanos têm vencido a Conca Champions, tá certo? Então ficou aí esse ano a tarefa do Pumas para manter essa dinastia mexicana que dura aí quase 2 décadas nessa competição. Bom, vou contar um pouquinho da história do Seattle Sounders, depois eu vou falar um pouquinho do Pumas e aí eu vou falar o que eu acho que vai acontecer nesse jogo, tá certo? Então, rapidamente aqui fazendo um review da bio do Seattle Sounders, esse é um time interessante porque ele está na sua, digamos, terceira reencarnação, né? Nos anos 70, lá em 78, teve a primeira, podemos dizer assim, a primeira versão do Seattle Sounders, que era um outro time, que tinha o mesmo nome, que participou da NASL, até em 83 foi dissolvido, e no ano de 94 o time foi meio que refundado, mas com outros donos, e só com o mesmo nome, mas não tinha nada a ver com aquele time da NASL. Algo parecido com o Novo Horizontino aqui no interior de São Paulo, né? Existia um Grêmio Esportivo Novo Horizontino antes, camisa igual, nome, e aí depois ele baixou as portas no final dos anos 90 e surgiu aí em 2010 o Novo Horizontino, essa nova encarnação, que é um outro clube que tem cores parecidas, nome parecido, mas não é o mesmo time. O Sounders é a mesma coisa. Então teve esse primeiro time na NASL e agora é um outro time que foi fundado em 2007, como um derivado de um outro time também chamado Seattle Sounders, que foi fundado em 94, que até o ano de 2008 jogava a USL na Division 1. E em 2007 ele participou da expansão da MLS e em 2009 estreou na MLS. Na MLS ele conquistou 2 títulos no ano de 2016 e no ano de 2019. E já tinha conquistado 4 títulos, mas isso na época da USL. Tá? Ele se classificou para essa edição da Champions da CONCACAF, ficando em terceiro na classificação geral final, tá certo? Então, somando os 2 turnos, todas as conferências juntas, ele ficou como terceiro colocado na classificação geral e levou aí uma vaga para disputar a Conca Champions desta edição. Para chegar até essa final, lembrando que a Conca Champions tem um regulamento assim, digamos, bem diferente, porque as equipes já chegam no mata-mata, então não tem fase de grupos. Esse é o último ano que isso vai acontecer. A partir do próximo ano, 2023, teremos fase de grupo. Então é uma competição de tiro curto, né? Quase que um torneio pequeno. Então os times já entram na fase de oitava de final. Nas oitavas de finais,
o Seattle Sanders enfrentou o Montágua de Honduras, primeiro jogo 0-0, segundo jogo em casa 5-0, passou para as quartas. Nas quartas enfrentou o Forte Leão do México, venceu o primeiro jogo por 3-0 em casa e empatou fora por 1-1. E na semifinal pegou, na minha opinião, que era o favorito até então para essa competição, o New York City FC, e venceu por 3-1 em casa, empatou fora por 1-1 e chegou na grande final, tá certo? Atualmente na MLS, ele está na 26ª posição com 7 pontos. Se houvesse zona de rebaixamento na MLS, ele estaria na zona de rebaixamento, porque ele está aí entre os últimos colocados, sendo apenas o 12º na sua conferência, ou seja, a fase do time não é das melhores, tá? Ele está indo bem na Conca Champions, mas no Campeonato Nacional ele não está indo nada bem, está lá nas últimas posições, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do Pumas, né? Na verdade, o nome do Pumas é Clube Universidade Nacional, só que ele é chamado pelo apelido, né? Lá no México tem muito disso. Então, por exemplo, o Guadalajara, quase ninguém sabe quem é, mas quando você fala Chivas, quase todo mundo sabe quem é. Então, lá no México tem muito disso, os clubes são conhecidos pelo seu apelido. Então, o Pumas, na verdade, se chama Clube Universitário Nacional. Ele foi fundado em 1954, é um clube lá da cidade do México. Ele faz um derby ali da cidade contra o Cruz Azul e o América. Ele já venceu 7 vezes a Liga MX, né? Sendo que a última vez ele venceu Clausura em 2011, de lá para cá não tem título, já faz 11 anos que ele não ganha um título nacional lá no México, venceu uma Copa do México uma vez e tem 3 Conca Champions na sua sala de troféu, né? Sendo que a última vez que ele ganhou o torneio se chamava Copa dos Campeões, foi no ano de 1989. De lá para cá, o Pumas não chegou a vencer outra competição. Como ele se classificou para a Conca Champions, eu ainda não sei, estou pesquisando. Até o momento que eu finalizei esse vídeo, eu não consegui descobrir exatamente como ele se classificou, porque ele não foi campeão nem do Clausura, nem da Apertura, não foi nem vice também. E na classificação geral, ele também não ficou lá, uma posição muito boa. Não sei qual foi o critério que usaram para o Pumas disputar essa competição. Pode ter sido algum torneio, alguma coisa que eu ainda não me atentei e não vi. Bom, atualmente ele se classificou na 11ª posição para os playoffs. Ele vai enfrentar o Chivas agora nos próximos dias, pelas oitavas de final do playoff da Liga MX do torneio Clausura, tá certo? Bom, como foi a campanha dele para chegar nessa final? Nas oitavas ele enfrentou o Deportivo Saprissa da Costa Rica, teve um jogão, esse jogo, inclusive eu acompanhei esse jogo, foi 2-2, e o segundo jogo ele ganhou tranquilo, foi 4-1 em casa. Depois, nas quartas de final, enfrentou o New England Revolution dos Estados Unidos, que era favorito para esse confronto, venceu por 3-0 em casa, mas perdeu fora de casa por 3-0 e venceu na disputa de pênaltis e assim chegou na semifinal contra o Cruz Azul. Então ele fez um clássico na semifinal contra o Cruz Azul. Foi um jogo bem difícil, venceu o primeiro jogo no seu estádio por 2-1 e na segunda partida o jogo acabou em 0-0, então ele conseguiu chegar até a final desta forma. E o que pode acontecer nessa final? O primeiro jogo ele deu mais ou menos uma letra do que vai acontecer daqui a pouco, tá? Mais à noite. O Pumas não venceu nenhuma partida fora de casa. Porém, o Seattle Sanders, muita casa de aposta está colocando ele como muito favorito. Eu tinha visto até então na Betfair, a cotação estava 1.4 em favor do Sanders contra 4 do Pumas. Eu vou ser bem sincero, para mim o Pumas ele continua sendo favorito para esse jogo, tá? O Pumas, mesmo não tendo vencido nenhum jogo fora de casa, é um time assim que tem uma camisa mais pesada do que o Sanders e acredito também que ele é um time que vai jogar mais solto. O Seattle Sanders vai jogar com uma pressão, porque é o jogo da vida, né? E acredito que o Pumas vai
vencer essa partida. Pode ser que não vença em tempo normal, acredito que esse jogo vai ter uma grande possibilidade de empate, mas o que eu já posso arriscar aqui é um gol no HT e pelo menos 2 gols durante a partida inteira, tá certo? Acredito que no final o Pumas seja o campeão. Essa é a minha prévia dessa partida. Os destaques de cada equipe nós temos por parte do Seattle Sounders, o técnico norte-americano Brian Schmetzer, o meia Nicolás Lodeiro. Quem é torcedor do Botafogo e do Corinthians lembra do Lodeiro, quando ele jogou aqui no Brasil. E os atacantes norte-americanos, o Christian Roldan, que é o grande o garçom da equipe, né? Tem quase 5 assistências na temporada, e o Jordan Morris, que tem 3 gols na temporada também, mas o grande jogador da equipe é o meia, o Nicolás Lodeiro, o uruguaio, tá? Tanto que ele fez 2 gols lá na primeira partida, foi de pênalti, né? Mas ele foi lá e converteu os 2 pênaltis e conseguiu arrancar um empate lá na Cidade do México. Por parte do Pumas, o técnico argentino Andrés Lilini, nós temos aí os atacantes Juan Dineno, que é um argentino também, e o atacante Rogério, que jogou no São Paulo, no Sport, mas ele fez o nome mais no Bahia. Eu lembro do Rogério, uma vez eu vi ele jogando no ataque do São Paulo, lá no Morumbi, que eu até assisti esse jogo. E o defensor Arthur Ortiz, que volta e meia aparece lá na área para fazer os golzinhos, tá? Bom, então essa é a minha prévia. Acredito que nós teremos aí pelo menos 2 gols nessa partida, que há uma forte possibilidade de empate em tempo normal, talvez esse jogo seja decidido em prorrogação, e no final acredito que o Pumas deve levar essa taça e vai manter aí por mais um ano a dinastia mexicana por um tempo. Não acredito que o Seattle Sounders tenha força para vencer o Puma nessa final, tá certo? Então, essa é a minha opinião, né? É o que eu acho que vai acontecer. Caso você tenha opinião diferente, coloque aí no comentário. Agradeço a sua visualização e nos vemos aí amanhã, depois no vídeo, onde eu vou fazer o react com os melhores momentos dessa partida, tá certo? Então, bom jogo a todos, bom greens aí para quem vai entrar tanto no exchange ou com apostas, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado e até!